Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda feito para você. Feito para você. Já falei 1 milhão de vezes, não vou falar de novo o que você tem que fazer no Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda é simples. Você tem um problema, você vai falar, Carly, me ajuda. Então, chega para mim aqui, eu vou te ajudar. É simples assim. Você pode mandar teu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com. Repetindo, edson@inteligenciacomportamental.com. Ou você pode ir lá no canal do YouTube, no Comportadamente. E lá você deixa teu comentário que eu vou trazer aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach. A rádio que é feita para você, para a gente resolver problema. Tem tanta coisa bacana aqui, super programação musical e também momentos como esse, para a gente bater nosso papo aqui e a gente falar. Hoje eu quero trazer uma coisa bem interessante para vocês aqui. Esse ano aqui, eu estou vivendo uma experiência muito interessante. Não sei se vocês conhecem, o tema são setênios. Isso, a evolução, a antroposofia e tudo mais. Se você não sabe o que é, vai pesquisar, porque hoje não é dia de aula. Nós vamos falar sobre setênios aqui. Embora não seja aula, eu quero comentar com vocês um pouco sobre o que são os setênios e tudo mais. Basicamente, a teoria diz o seguinte, que a nossa vida, ela sofre uma transformação a cada 7 anos. Isso, o número é meio cabalístico, mas se a gente parar para pensar, faz muito sentido, né? Porque por volta dos 7 anos, entre 6 e 8, a maioria de nós foi alfabetizado. Hoje a gente é alfabetizado com 3 anos, mas normalmente entre 7 e 8, que é a recomendação ali para você ser alfabetizado. Lá por volta dos 14, entre 13 e 15 anos, você começa a perceber que o outro gênero, o outro sexo é interessante, né? E você deixa de ser criança e passa a prestar atenção no outro. Aos 20, tanto que nessa fase dos 14 e 15, a maioria das culturas, em geral, tem ritos de passagem. O Quarup, Bar Mitzvah e tudo mais acontece nessa fase 14, 15 anos. É quando você deixa de ser criança e passa a fazer parte da sociedade. Bom, não vou dar spoiler aqui. O que eu estou para comentar com vocês é um nível bem interessante de como esses setênios funcionam. Na verdade, existem 9 setênios que são os básicos que a gente trabalha. Óbvio, né? 9 vezes 7, 63. É óbvio que nós vivemos mais do que isso. Mas o estudo, ele trabalha com esses 9 grupos principais, e é isso que eu quero conversar com vocês. Esses 9 grupos são divididos em 3 grupos. Vamos começar com o primeiro grupo. Então, o primeiro grupo, que vai ali do teu nascimento até os 21 anos de idade, é chamado de corpo, ou seja, a evolução do seu corpo. E olha que interessante, do 0 a 7 anos, nós chamamos de ninho isso, que é quando a sua carga genética, ela se mistura com o ambiente onde você vive. E ali nesse 0 a 7 que você vai percebendo quem você é, que nome que você tem, a sua cor, o seu gênero, a sua crença. Você é informado de várias coisas do seu núcleo familiar. Né? Então o ninho ele acontece em torno de você. Ele é bem interessante. Você começa a tomar identidade. Então você olha e olha para o teu mundinho ali. Dos 8 aos 14, lembra que eu estou falando aqui de média, né? É mais ou menos isso que acontece. É quando você começa a interagir, quando você começa a ter grupo. Lembra que eu falei que normalmente a gente era alfabetizado? Aos 7 anos a gente ia para a escola. Então eu começo a ter grupo, eu começo a me olhar, eu começo a ver. Eu começo a conhecer pessoas de fora do meu ninho. E aí eu começo a interagir, eu começo a ter a participação. Eu começo a ter necessidade de pertencimento. É muito comum nessa idade, por isso que os adolescentes sofrem horrores entre 13 e 14 anos ali, porque é comum eles terem essa necessidade de pertencer, isso é muito importante. Passou essa fase e tal, eu vou para a identificação do eu, que é mais ou menos ali na faixa entre os 15 e 21 anos, que é quando você se percebe como indivíduo. Portanto, na maioria das culturas, aos 21 anos, você é considerado como responsável pelos seus atos. Vai vendo como o mundo, né, a filosofia vai cruzando com a lei aqui. O segundo grupo, né, o primeiro é o corpo, perdão. O segundo grupo é a alma. Dos 22 aos 28, você começa a perceber quem é você como indivíduo. Então você começa a se perceber, você começa a olhar e você começa a procurar um par, querer se estabelecer e etc. A maioria das pessoas casa por porta de 28, 30 anos ali, as pessoas acabam se estabelecendo. E neste momento de estabelecimento, né, entre 28, 29 e 30 anos aqui, você constrói o seu mundo,
que é o setênio que vai dos 29 a 35. Eu começo a olhar o meu mundo. Olha que bacana, eu tenho um mundo, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um CEP, tenho um companheiro, uma companheira e assim vai. Dos 36 aos 42, inclusive ali por volta dos 35, para quem optou por isso, nascem crianças. E isso é muito legal, você cria seu mundo. Você deixa de fazer parte do ninho e passa a ter o seu próprio ninho. De 36 aos 42 começa a fase de plano. Ou seja, eu começo a olhar para o mundo, tanto que chamam isso de nova adolescência, eu começo a olhar e falar, pera um pouquinho, o mundo não pode ser só nascer, crescer, pagar conta e morrer. Tem que ter alguma coisa nova aqui no meio. E é neste momento que começa a tocar um sininho e fala, peraí que a gente precisa fazer um plano. O que eu quero ser quando crescer? Como é que eu vou me organizar aqui? Para onde que vai essa vida? Então, dos 36 aos 42, esse é o plano. Fechou, 42 já foram 6 setênios. Aí entra o terceiro grande bloco, que é a sua história. Aqui começa a ficar bem interessante. Aquela dúvida que nasceu lá dos 36 aos 42, você estava montando um plano, o plano deu certo ou não deu certo? 43 às 49 começa o momento da dúvida. Você começa a olhar e falar, será que o meu plano vai rolar? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Muitas dúvidas começam a afligir o seu coração. E aí você vai buscando mais formação, você vai buscando especializações, você começa a participar de sessões de mentoria, acompanhamento e coisas desse tipo, para dar uma reforçada, porque realmente é um momento que você fala, e agora? O que vai acontecer? E isso é interessante porque nós não fomos feitos para viver mais de 100 anos, né? Então, aos 49 vai tocar o sininho do meio, a marca do meio, a quilometragem ali já rodou. Você vinha crescendo e a partir dos 49 você começa a envelhecer. Isso é normal, é natural, é do ser humano. Dos 50 aos 56, que aliás é a fase que eu estou terminando agora, vem o despertar. E é uma das fases melhores. Ela é muito gratificante para quem passou de maneira adequada pelas outras. Para quem conseguiu construir, quem viveu a dúvida, quem fez seu plano e etc. Neste momento, dos 50 aos 56, você descobre o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Não estou falando de profissão, não estou falando de hobby, estou falando de jeito de viver. Então muita coisa começa a fazer mais sentido, você começa a ter mais calma no seu viver, você já começa a não se aborrecer tão facilmente, você começa a entender os outros, né? Se colocar, ser mais empático, tudo isso começa a melhorar. E note que isso é biológico, querendo ou não, isso vai acontecer. E aí, dos 57 aos 63, vem a fase de legado. Por isso que na maioria das culturas, na maioria dos países, por volta de 63, 65 anos, começam os processos de aposentadoria. Né? Lógico, em países como o nosso, que a lei muda toda hora, isso pode mudar. Mas eu estou falando de maneira geral, padrão global, padrão mundial. Por volta de 60 você é considerado já idoso, 60 a 65, né? Aos 63 ali você já pode oficialmente se aposentar e vai por aí afora. E você começa a pensar no seu legado. O que você vai deixar como história? O que ficou de família, o que ficou de trabalho, pessoas que você impactou, coisas que você construiu. A velha, né? Livro, árvore, filho. Lembra dessa história? Tem que escrever um livro, tem que plantar uma árvore, tem que ter filhos. Eu já fiz tudo isso aí. E é isso que a gente deixa. A gente passa a olhar o mundo com olhos de legado. Agora é a hora de preparar a nova turma no trabalho, é a hora de preparar um sucessor dentro de casa, é a hora de compartilhar decisões. A gente já não está mais no nível de ser o comandante supremo de tudo que está acontecendo. Isso ajuda a gente a refletir. É muito interessante conhecer e pensar sobre setênios. Então, essa aqui é a minha dica do Carly Me Ajuda de hoje. Dá uma pesquisada, procura conhecer um pouco mais. É muito bacana. Existem várias teorias sobre setênios, mas de maneira geral, vai ser isso que eu deixei aqui para você. Viu como o Carly te ajuda? Então é isso aí. Você tendo dúvida, já sabe. Manda teu e-mail para cá, edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. Não tem dúvida, quer deixar um comentário, quer deixar um elogio, quer fazer uma crítica, manda o e-mail ou vai lá no canal Comportadamente. Lá você pode deixar teu comentário que eu vou te acompanhando. Esse é o Carly Me Ajuda, feito para você aqui na nossa querida Rádio Cloud Coach, onde você pode
em 10 minutos como agora, mudar a sua vida, mudar a tua visão de mundo. Então vai lá, dá uma pesquisada e acompanha. E se você é coach, terapeuta, mentor, qualquer coisa desse tipo, aprofunda teus estudos aí, porque isso aí vai ser muito útil. Grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.